Capítulo 20. Fix trava relações pessoais com Phileas Fogg. Enquanto se desenrolava aquela cena, que talvez fosse comprometer gravemente seu futuro, Mr. Fogg passeava pelas ruas da cidade inglesa na companhia de Mrs. Alda. Depois que Mrs. Alda aceitara sua oferta de conduzi-la à Europa, ele fora obrigado a pensar em todos os detalhes que envolvem viagem tão longa. Que um inglês como ele desse a volta ao mundo com uma bolsa na mão ainda passa. Uma mulher, contudo, não podia compreender aquela travessia em tais condições. Daí, a necessidade de comprar roupas e objetos para a viagem. Mr. Fogg incumbiu-se perfeitamente dessa tarefa com a calma que o caracterizava. E a todas as desculpas ou objeções da jovem viúva, encabulada diante de tamanhas gentilezas, redarguia invariavelmente. "É no interesse da minha viagem. Está no meu programa." Feitas as compras, Mr. Fogg e a moça retornaram ao hotel e jantaram lautamente na mesa de hóspedes. Em seguida, Mrs. Alda, após apertar à moda inglesa a mão de seu imperturbável salvador, subiu para o seu apartamento. O ilustre gentleman, por sua vez, passou o serão concentrado na leitura do Times e do Illustrated London News. Se fosse homem de se admirar com alguma coisa, esta teria sido não ver seu criado apresentar-se na hora de dormir. Porém, informado de que o navio de Yokohama só zarparia de Hong Kong na manhã seguinte, não se preocupou mais com isso. No dia seguinte, Passepartout não apareceu quando soou a campainha de Mr. Fogg. O que pensou o honrado gentleman ao saber que seu criado não regressara ao hotel, ninguém poderia dizer. Mr. Fogg limitou-se a pegar sua bolsa, avisar Mrs. Alda e chamar um palanquim. Eram 8 horas e a maré cheia, que o Carnatic devia aproveitar para vencer os recifes, estava prevista para as 9h30. Quando o palanquim chegou à porta do hotel, Mr. Fogg e Mrs. Alda instalaram-se no confortável veículo e as bagagens seguiram atrás num carrinho de mão. Meia hora depois, os viajantes apeavam no embarcadouro, onde Mr. Fogg foi informado de que o Carnatic partira na véspera. Mr. Fogg, que esperava encontrar ao mesmo tempo o navio e o criado, viu-se sem nenhum dos dois. Ainda assim, nenhum sinal de desapontamento se desenhou em seu rosto. E como Mrs. Alda observava-o com preocupação, ele se limitou a responder. "É um incidente, senhorita, só isso." Nesse mesmo instante, um personagem que não desgrudava os olhos de Mr. Fogg aproximou-se. Era o inspetor Fix, que após cumprimentá-lo, indagou. "O senhor não é, como eu, um dos passageiros do Rangoon que atracou ontem?" "Sim, cavalheiro", respondeu friamente Mr. Fogg. "Mas a quem tenho a honra?" "Desculpe, é que eu esperava encontrar o seu criado aqui." "E sabe onde ele está, cavalheiro?" perguntou prontamente a moça. "O quê?" exclamou Fix, fingindo surpresa. "Ele não está com os senhores?" "Não", respondeu Mrs. Alda. "não aparece desde ontem. Teria embarcado sozinho a bordo do Carnatic?" "Sozinho?" repetiu o agente. "Mas com licença, os senhores pretendiam partir nesse navio?" "Sim, cavalheiro." "Eu também, senhora. Estou desolado. O Carnatic, terminados seus reparos, deixou Hong Kong 12 horas antes do previsto sem avisar ninguém. E agora temos de esperar 8 dias até a próxima partida." Ao pronunciar estas palavras, 8 dias, Fix sentia seu coração palpitar de alegria. 8 dias. Fogg bloqueado 8 dias em Hong Kong. O mandado de prisão teria tempo de chegar. Finalmente, a sorte se declarava a favor do representante da lei. Julguem então o susto que ele tomou ao ouvir Phileas Fogg proferir com sua voz calma. "Há outros navios sem ser o Carnatic, me parece, no porto de Hong Kong." E oferecendo o braço a Mrs. Alda, Mr. Fogg encaminhou-se para as docas à procura de um navio na iminência de partir. Fix, perplexo, foi atrás dele. Era como se um cordão o prendesse àquele homem. No entanto, a sorte pareceu realmente abandonar aquele a quem ela tão bem servira até ali. Durante 3 horas, Phileas Fogg percorreu o porto em todas as direções, decidido, se fosse preciso, a fretar uma embarcação para levá-lo a Yokohama.
mas só viu navios carregando ou descarregando, os quais, por conseguinte, não podiam aparelhar. Fix voltou a ter esperanças. Ainda assim, Mr. Fogg não se resignava e ia continuar suas buscas, nem que tivesse que atravessar para Macau, quando foi abordado por um marinheiro no embarcadouro. Vossa Excelência procura um barco? Perguntou o marinheiro, interpelando-o. O senhor tem um barco pronto para partir? Perguntou Mr. Fogg. Sim, Vossa Excelência. Uma escuna, a número 43, a melhor da frota. É veloz? Faz entre 8 e 9 milhas por hora. Quer vê-la? Sim. Vossa Excelência ficará satisfeito. Trata-se de um passeio marítimo? Não, de uma viagem. Uma viagem? Aceita nos levar a Yokohama? Ao ouvir estas palavras, o marinheiro arriou os braços e esbugalhou os olhos. É uma piada de Vossa Excelência? Desconfiou. Não, perdi o Carnatic e preciso estar em Yokohama no máximo no dia 14, a fim de pegar o navio para São Francisco. Sinto muito, respondeu o piloto. Mas isso é impossível. Ofereço-lhe 100 libras por dia e uma recompensa de 200 libras se eu chegar a tempo. Sério? Perguntou o piloto. Muito sério, respondeu Mr. Fogg. O piloto afastou-se um pouco para estudar o mar, manifestamente dividido entre o desejo de ganhar uma fortuna e o medo de se aventurar tão longe. Fix tremia nas bases. Nesse ínterim, Mr. Fogg voltara-se para Mrs. Alda. Está com medo? Perguntou. Com o senhor não, Mr. Fogg, respondeu a moça. O piloto foi novamente até o gentleman, rodando seu cap entre as mãos. Então, piloto? Indagou Mr. Fogg. Então, Vossa Excelência, respondeu o piloto. Não posso arriscar meus homens, nem a mim, nem tampouco os senhores, numa travessia tão longa numa embarcação de apenas 20 toneladas, e ainda por cima nesta época do ano. Aliás, não chegaríamos a tempo, pois são 1.650 milhas de Hong Kong a Yokohama. 1.600, rebateu Mr. Fogg. É a mesma coisa. Fix respirou profundamente. Mas, acrescentou o piloto, talvez houvesse um jeito de ajeitar as coisas de outra maneira. Fix prendeu a respiração. Como? Perguntou o Phileas Fogg. Navegando para Nagasaki, na extremidade sul do Japão, 1.100 milhas, ou só até Xangai, a 800 milhas de Hong Kong. No caso dessa última travessia, não nos afastaríamos da costa chinesa, o que seria uma grande vantagem, ainda mais que as correntes fluem para o norte. Piloto, respondeu Phileas Fogg. É em Yokohama que devo pegar o navio correio americano, e não em Xangai ou Nagasaki. E por que não? Retrucou o piloto. O navio com destino a São Francisco não zarpa de Yokohama. Ele faz escala em Yokohama e em Nagasaki, mas seu porto de saída é Xangai. Tem certeza do que diz? Absoluta! E quando o navio zarpa de Xangai? No dia 11, às 7 da noite. Temos então 4 dias até lá. 4 dias, ou seja, 96 horas. E a uma média de 8 milhas por hora, se a sorte estiver do nosso lado, se o vento se mantiver no sudeste, se o mar não encrespar, podemos vencer no prazo as 800 milhas que nos separam de Xangai. E o senhor poderia partir? Dentro de 1 hora. O tempo de comprar mantimentos e aparelhar. Negócio fechado. O senhor é o dono do barco? Sim, John Bunsby, o dono do Tangateri. Deseja um adiantamento? Se não for incômodo para Vossa Excelência... Aqui estão 200 libras por conta. Cavalheiro, acrescentou Phileas Fogg, voltando-se para Fix. Se quiser aproveitar? Senhor, respondeu resolutamente Fix. Eu ia justamente lhe pedir esse obséquio. Pois não. Dentro de meia hora estaremos a bordo. Mas e o pobre rapaz? Interrogou Mrs. Alda, preocupadíssima com o sumiço de Passepartout. Farei por ele tudo o que puder, respondeu Phileas Fogg. E enquanto Fix, nervoso, frenético, grunhindo, dirigia-se à escuna, ambos tomaram o caminho da chefatura de polícia de Hong Kong. Lá, Phileas Fogg forneceu a descrição de Passepartout e deixou uma soma suficiente para repatriá-lo.
A mesma formalidade foi cumprida no consulado francês e o palanquim, após retornar ao hotel para recolher as bagagens, transportou os viajantes de volta ao embarcadouro. Eram 3 horas. A escuna número 43, tripulação a bordo, víveres embarcados, estava pronta para aparelhar. Era uma encantadora galeota de 20 toneladas, a Tankadere, com proa aerodinâmica, estilo despojado, esguia em suas linhas d'água. Parecia um iate de corrida. Seus cobres reluzentes, suas ferragens escovadas, seu convés branco feito marfim, demonstravam que John Bunsby não descuidava de sua manutenção. Seus 2 mastros inclinavam-se um pouco para a proa. Comportavam brigandina, mezena, traquete, bujarronas, gafetopes e, sob vento de popa, podiam abrir uma vela áurica. Aparentava ser veloz e, de fato, ganhara diversos prêmios em regatas. A tripulação da Tankadere compunha-se do capitão John Bunsby e de 4 homens. Pertenciam à estirpe dos destemidos marujos que, em todos os tempos, aventuraram-se em busca dos navios e conhecem aqueles mares como ninguém. John Bunsby, com aproximadamente 45 anos, forte, bronzeado, olhar penetrante, rosto enérgico, seguro e desenvolto no que fazia, teria inspirado confiança aos mais pusilânimes. Phileas Fogg e Mrs. Alda embarcaram. Fix já estava lá. Pela escotilha da popa da escuna, desceram até um recinto quadrado, cujas divisórias formavam beliches acima de um divã redondo. No centro, uma mesa iluminada por uma lanterna de bordo. Era pequeno, mas asseado. Sinto muito não ter nada melhor a oferecer, disse Mr. Fogg a Fix, que se inclinou sem responder. O policial sentiu uma espécie de humilhação em se aproveitar assim das amabilidades de Mr. Fogg. É indubitavelmente um patife cordial, pensava. Mas um patife. Às 3h10, as velas foram içadas. O pavilhão da Inglaterra estalava na vela mestra. Os passageiros estavam no convés. Mr. Fogg e Mrs. Alda voltaram um último olhar para o cais para ver se Passepartout não aparecia. Fix estava visivelmente apreensivo, pois o acaso poderia trazer àquele mesmo lugar o infeliz rapaz que ele tratara tão indignamente, e então uma explicação teria se feito necessária. Explicação que deixaria o agente um tanto embaraçado. Mas o francês não deu o ar da graça, provavelmente ainda sedado pelo poderoso narcótico. Finalmente, o capitão John Bunsby fez-se ao largo e a Tankadere, colhendo o vento em sua brigandina, sua mezena e suas bujarronas, arremessou-se, quicando nas ondas. Se você gostaria de fazer uma doação para colaborar com melhorias técnicas do canal, nossa chave Pix é prmatos, com um T só, @hotmail.com. Obrigado.